Will é um aluno normal que frequenta a maior escola de magia, mas ele não consegue usar magia, por isso ele sofre bullying de todos até do professor, mas o que eles não sabiam é que o Will é um guerreiro capaz de ultrapassar os limites humanos. Salve pessoal, mexe na voz. E seja bem-vindo ao meu e seu canal de animes. E no vídeo de hoje vamos falar de uma das melhores estreias dessa temporada. O nome do anime é Teus Totsurugi no Vistoria. Se gostou da proposta do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Sem mais recomendações, bora pro vídeo. O mundo foi aterrorizado pela escuridão e pelos invasores celestiais. Então os 5 magos supremos uniram-se e acabaram com os invasores, e lançaram um feitiço que iluminou o céu e trouxe paz para o mundo. Desde então a magia tem sido o bem mais valioso deste mundo. Os magos mais fortes recebem o título de Magia Vender, e vão para a torre proteger o mundo de futuras ameaças. A Academia de Magia Higarden é a melhor escola de magia. Os magos mais talentosos sonham em frequentar esta academia, e assim ganhar créditos suficiente para conseguir o título de Magia Vender. Will Serfort é um dos alunos dessa escola, tentando alcançar o título de Magia Vender para cumprir a promessa que ele fez com sua amiga de infância. Mas por ele não saber usar magia, ele tem que conseguir os créditos do outro jeito, derrotando vários monstros na masmorras. Will estava na sala de aula fazendo anotações enquanto o professor explicava a matéria. O professor chama por ele, mas ele continua a fazer as suas anotações completamente distraído. O professor grita o nome dele, ele assusta e levanta logo. O professor chama o Will para fazer a demonstração do feitiço do fogo do jeito que ele explicou. O Will vai até a mesa do professor e tenta usar o feitiço já sabendo que não vai funcionar. Ele não consegue e os seus colegas começaram a rir. O Will fica mais cabisbaixo. Apenas uma aluna não ria e parecia triste com a situação. O professor diz para fazer em silêncio, e diz ao Will: "Você não tem salvação, não sei como deixam um aluno sem magia estar nesta escola." Um dos alunos faz o feitiço do fogo e joga uma bola de fogo que queima a pedra filosofal que estava na mesa. Quase que torrava a cara do Will. Era o Sion Wooster. O professor repreende o Sion e usa um feitiço de gelo, que congela a pedra e diz aos alunos: "A magia e o bem mais precioso que nos foi concedido. Magia é absoluta supremacia. Só os fortes em magia vão poder chegar ao título de Magia Vender. Portanto, alguém sem aptidão para magia é inútil neste mundo que vivemos." No corredor, Sion humilhava o Will, até que a amiga do Will vem defender ele. Era Colette Loire. O Sion usa o mesmo discurso do professor e diz ao Will para esquecer o seu sonho. Segue em frente com os seus capangas. Eles conversam no corredor, e o Will agradece a Colette por defender ele quando todos lhe humilharam. Continuam a conversar mais um pouco, e o Will vai na sala do professor Vorkner Norgran, que deu uns esporro no Will por ele ir na masmorra sem permissão e ainda por cima foi até o 7º andar. O Will pede perdão e pergunta ao professor Vorkner quantos créditos eu ganho pelo resto desse monstro. O professor responde que 2 créditos. O Will celebrava com seu pet. O professor Vorkner diz: "Ainda não desistiu de ser uma magia Vender?" O Will responde que não. O professor diz: "Antes de subires na torre e ter o título de Magia Vender, você precisa avançar para o Instituto Superior. E para fazer isso você precisa de vários créditos em 3 áreas: a escrita, os feitiços e a praxis. E como você não consegue fazer feitiço, você não vai ganhar nenhum crédito nesta área, então não será possível ter os créditos necessários para ser uma magia Vender." O Will responde ao professor: "Eu sei disso, por isso eu estou a focar no praxis." O professor diz: "Para um humano é quase impossível chegar ao título Magia Vender só com créditos de praxis." Will fica mais triste e diz: "Mesmo assim eu quero tentar." O professor diz a ele que ainda assim, você precisa de no mínimo 4 créditos para poder passar no próximo exame, já que no anterior você foi mal, e só falta 2 dias. O Will fica desesperado e procura um monstro no seu caderno que vale por 4 créditos. O professor Vorkner fala por alto que tem um monstro no andar 6 que vê 4 créditos e nenhum aluno trouxe seus restos mortais. Will abraça o professor agradecendo pela dica, mas por trás da porta o Sion vê a conversa e sai planejando alguma coisa. Will vai na masmorra com o seu pet a caminho do 6º andar, mas lá na frente estava o Sion e seus capangas. Eles foram acabar com o monstro para o Will não ter créditos suficiente para passar no exame. Eles caminhavam e conversavam, quando de repente um dos capangas toma um socão e voa na parede e já vai de vapo. O monstro aparece e é enorme. Era um sentinela maligno. O Will ouve gritos vindo de frente, vai até o local para saber o que se passa, e vê o Sion todo aterrorizado com o monstro.
Ele jogava várias bolas de fogo, mas não fazia nenhum arranhão no monstro. Ele está lascado. O Will tenta ir ajudar o Sion, mas lembra de todo o bullying que esse arrombado fez com ele. Então ele decide não ajudar, mas lembra da sua amiga e de sua promessa. Gado é foda. O monstro prepara o último golpe pro Sion, mas o Will muito rápido salva ele e defende o ataque do monstro. Mas ele estava com muita dificuldade para aguentar a força do monstro. Enquanto isso, o professor Edward vai à sala do professor Vorkner para dizer que o Sion e seu grupinho foram na masmorra sem autorização, e pede para o professor Vorkner usar o seu pet para olhar a masmorra e saber onde está o grupo dos alunos. O professor pergunta a qual andar eles foram. O professor Edward diz, o 6º. Não se preocupe, o Will está lá, e o professor Vorkner usa sua bola de cristal. E vem o Will a combater com o monstro em um duelo mortal. Eles trocam vários golpes. O Will corre mais rápido, e com um golpe ele corta o dedo do monstro. O monstro fica puto e joga várias pedras no Will. Ele defende algumas e parte para cima do monstro e fura as costas do monstro. Eles continuam a trocar mais golpes e o Will fica no ar desequilibrado. O monstro percebe e dá o golpe final. Mas o Will desvia e corta o braço do monstro, deixando ele em xeque-mate. Cê louco, o maluco é brabo mesmo. Nem o professor Edward acredita que o Will está a enfrentar um monstro daquele sozinho sem usar magia. O professor Vorkner diz, em um mundo cheio de magia, o Will não consegue usar magia, mas o golpe da sua espada pode superar um raio. E assim o Will derrota o monstro cortando ao meio, e o monstro se explode com o seu próprio poder. O professor Edward fica puto ao ver o Will a derrotar um monstro de 10 créditos sem usar magia, e a salvar o seu aluno Sion. Assim Will consegue os créditos suficientes para passar no exame, e assim poder seguir o caminho para cumprir sua promessa, de conseguir o título de magia Vander e ficar perto do seu amor.